Vamos pro quarto imperativo, que é a costa. O que acontece na costa? Vamos olhar esse mapa aqui. Nós temos uma característica topográfica na costa super importante. E na costa do sul do Brasil, sudeste. O Lênin vai pedir um rango aí. O que você quer? Você quer comida japonesa? Quer salgadinho? Quer pizza? O que você quer? Japonês. Japonês, eu também topo. Você faz aí? Peço, pode deixar. Tá bom. Boa. Deixa eu pegar uma água aqui. Quer água também? Você manja do japonês, Lênin? Esse combinado grande aí, ele te ajuda aí a escolher aí também, porque você também agora tá tentando cortar a carne também, né? Mas tem peixe. Sim. E o peixe? O peixe ainda tá meio difícil. Mas então beleza, você come também. Come beleza. peixe e ainda tô comendo frango um pouquinho, mas mesmo? carne vermelha... Você é um vegetariano, um vegano... Mais ou menos. Em progresso. Mais aí. ou menos. Pô, veio uma vegana que ela trouxe... Cara, o que ela trouxe de comida, né? Aquele aquela ovo que ela trouxe, um absurdo, e né? a panceta vegetariana também. Exato. Falar. Bom, aqui, esse mapa ainda? Esse aqui. Tá. Vamos lá. Quarto imperativo. Costa brasileira. Amazônia Azul. Nunca ouviu falar esse nome? Né? Não, Amazônia Azul? É um conceito político estratégico que denomina as riquezas e a água da costa brasileira. Tá. A Amazônia Azul é maior que a Amazônia brasileira. E a Amazônia Legal brasileira é, assim, mais da metade do território brasileiro. É mais da metade? E a Amazônia Azul é maior ainda. Caramba. É maior que a Amazônia Verde. Entendi. O que a gente tem aqui? Mas vamos começar primeiro da costa. Nós temos uma característica topográfica muito importante no Brasil. O Brasil não é um país de alto relevo, mas nós temos um relevo justamente na costa, que é a Serra do Mar. E esse é uma escarpa, o nome técnico, e é um paredão que separa o interior do Brasil do litoral. Justamente aonde? Na área com clima mais subtropical. Na área mais embaixo, que se desenvolveu mais. Mais rica. E aí, você tem uma barreira aqui. E essa barreira, assim, a história do Brasil, né, da parte do Sudeste, é superar essa barreira aqui. A história de São Paulo é superar a Serra do Mar. Sempre foi. Tem até um livro aqui que eu quero até... Deixa eu achar que eu tinha anotado em algum lugar que eu queria falar para vocês. A Grande Barreira da Serra do Mar, Trilhas dos Tupiniquins à Rodovia dos Imigrantes. Um livrinho desse tamanho, conta várias dessas histórias. A dificuldade da gente transpor a serra. Então, desde o começo, né, quando eu falei das trilhas... Não tem nenhuma facilitação aqui, é tudo serra, não tem nenhum lugar que ela não tá. Não. E como a gente ocupou e povoou o litoral, um dos obstáculos para a gente ocupar o interior do Brasil foi vencer a Serra do Mar. Tá. E a história dos Serra bandeirantes... Isso. E a história dos bandeirantes era isso. Desde as primeiras trilhas ali que eu contei no começo, do primeiro imperativo, foi passar aqui. E não conseguia. E até hoje a gente não conseguiu de verdade. Por quê? Porque a gente construiu a Imigrantes, aí já não dava mais, precisava construir a segunda pista, e hoje já está pequeno de novo. Primeiro foi Anchieta, depois Imigrantes, outra pista da Imigrantes, e já está pequena. E a Imigrantes, ela custou por volta de uns 900 milhões na época. Sim. E com esse custo... ela tem um pouco mais de 100 e poucos quilômetros. Você poderia ter construído num terreno plano o equivalente a 2.300 quilômetros. Nossa. E só para você ter uma noção, em 2008 a malha inteira viária de Portugal, 2.800 quilômetros. Então, com o custo de você transpor isso daqui, você assim conseguiria construir toda a malha viária de Portugal.
E as pessoas acham que, não, mas é bonito, ó, são umas pontes gigantes, uns túneis, olha que demais, é lindo, mas é tipo, assim, é um desafio monstruoso. E qual é o problema disso? O problema é que separa o interior do Brasil com a costa. E a costa é o lugar mais rico. Sempre. Se a gente pegar as 10 maiores cidades do mundo, com os maiores PIBs, as 10 cidades com os maiores PIBs, 8 delas estão na costa. Uma cidade na costa, ela é riqueza, porque ela está conectada com o mundo. E ela já está pronta para escoar a produção, para receber a matéria-prima que ela precisa, ou os produtos. Então, riqueza é costa. E a costa brasileira não permite que nós nos desenvolvemos. Pelo menos não aqui. Que é a parte mais desenvolvida. Não tem esse problema, né? Não. E essa costa aqui, você tem um monte de cidades todas separadas. Por quê? Por causa da serra. Olha uma foto do Rio, assim. E aí tal, os morros, olha que lindo. É lindo de ver. Mas para você ocupar e ganhar o que a gente chama escala de economia, que é a construção do fenômeno chamado de megalópole, um geopolítico, quando ele estudou os Estados Unidos, ele descobriu esse conceito e falou assim, a primeira grande megalópole do mundo foi na costa leste americana. Uma cidade vai entrando na outra e vira uma só. Boston, Washington. Até Washington. Washington, Baltimore, Filadélfia, Nova York, Boston. Todas são uma cidade só. Basicamente, quase. Se você já dirigiu ali... Já, então, você não vê direito. Morei ali, você não vê, porque você vai de uma, aí tem uma outra cidade, aí tem um outro negócio. É uma coisa só. E o que acontece? Tudo aquilo é na costa. Tanto que você tem Baltimore, o porto, Nova York, Boston. É tudo na costa. E é plano. Então, uma vai se ligando com a outra e vai virando uma coisa só. Não é por um acaso que ali estão as Ivy Leagues, que são as maiores e melhores faculdades das universidades americanas. 6 delas estão localizadas nesse território. São lugares que geram muita riqueza. É concentração urbana e ganho de escala. Porque a mesma infraestrutura que eu construí para mim serve para um número infinito de pessoas, ou um número muito grande de pessoas. E o que você quer, né, com o mercado? Você quer construir uma fábrica, você quer vender para 100 pessoas ou 100 milhões de pessoas? Então você ganha escala econômica, todo mundo concentrado no mesmo lugar. Nós não temos possibilidade de ter uma megalópole dessa por causa da geografia. A geografia vai quebrando e não vai permitindo que o rio e o território vai se expandindo e vai se conectando. Claro, de acordo com o IBGE, São Paulo e Rio é uma megalópole. Ah, é? Mas quebrada. Onde que tem a verdadeira megalópole, a única megalópole do Brasil, é São Paulo. Porque a gente expandiu para Campinas, para o Vale. E aí sim, porque nós temos terra. Chegou até mas a gente Santos. não está no mar. Essa é a pena e o pecado do Brasil e de São Paulo. Exato. Se São Paulo estivesse no mar, a riqueza do Brasil e a riqueza de São Paulo seriam muito maior. Mas para isso a gente tinha que ter tido terra, espaço para ter construído a cidade de São Paulo no mar. E não tem. Que é diferente do espaço que tem na costa leste americana. Eles construíram esse mundo ali no mar, na costa do mar. E ainda a costa do mar com esse estuário aqui, com esses estuários. Percebe quanto que isso vai favorecendo? Então nós temos um problema. Vem até aqui, né? Santa Catarina tem o mesmo problema também. Tem, todo mundo, ó. Putz. Até Porto Alegre, né? Tá aqui, tá todo mundo. A gente tá preso aqui. Vem até quase Espírito Santo. Mas as principais cidades brasileiras estão na costa. Só que a costa brasileira ela inviabiliza um crescimento muito grande. Tanto que a gente não tem grandes estradas aqui. Você tem o quê? Estrada da Serra do Mar, Rio Santos. São estradas estreitas, minúsculas, né? Estrada de 8 pistas. US 1. As grandes estradas estão depois da serra e depois para ir para lá você tem que ir por estradas menores, né? Isso. E só que as cidades e a concentração da população sempre teve aqui. A gente sempre foi um país costeiro. Então, a costa brasileira tem uma importância. A primeira delas é esse desafio, e essa é uma característica geográfica e geopolítica. Segundo ponto,
95% de tudo que o Brasil vende e exporta vai via mar. Então, o acesso ao mar é importante. É importantíssimo. Importantíssimo. Mais importante do que isso, hoje a nossa autossuficiência no petróleo vem do mar. 97% de toda a nossa produção de petróleo é offshore. Ou seja, não em terra, na água. E 90% disso tudo, quase 90%, 80 e tantos, depende do ano aí, vem do pré-sal. Que está localizado ainda mais para fora da costa. Vamos mudar de mapa. Qual que vai agora? O último ali. O último Esse que tá daqui virado. das ilhas. Né? Tá. Olha só. A gente tem alguns conceitos importantes aqui. A ocupação desse território aqui da água. Tem muita riqueza nessa água. Acabei de falar do pré-sal. O poço do pré-sal mais perto está uns 160 quilômetros da costa. O poço mais longe está a 300 quilômetros da costa. Como que é calculado até onde é do Brasil? Então, isso daqui, você tem uma primeira faixa que chama Mar Territorial, que são 12 milhas náuticas. 12 milhas náuticas da terra para a água é água brasileira. Tá. O recurso que está ali é brasileiro e a água é brasileira. Você não pode entrar ali com o seu barquinho e tô aqui sem autorização do Brasil. É terra do Brasil. Entendi. Depois do 12, mais 12 até 24, você tem uma zona contígua, uma zona de transição, onde não é água brasileira, mas as riquezas que estão na água são brasileiras. Tá. E é uma zona de alerta para o Brasil. Pode falar, opa, você tá chegando muito perto. Tal. Então, dali em diante, você tem um negócio que chama Zona Econômica Exclusiva, que é dos 12 para frente 200 milhas náuticas. Isso é bem grande. E ali tudo que tem no fundo do mar e na água e todos os recursos, minérios, peixe, petróleo, qualquer coisa que você encontrar é brasileiro. Tá. Brasileiro, puramente brasileiro. Só que a água não é brasileira. Você pode navegar ali. Você não pode extrair riqueza daquela água. Tá. Desse espaço, dessa zona aqui. Dá pra ver aqui o pontilhado? Essa dá. Dá sim. Esse daqui é o tamanho da Zona Econômica Exclusiva Brasileira. Pô, e ela acompanha... Por quê? Porque nós temos as ilhas. E aí você conta 200 milhas náuticas. Então estende a Zona Econômica Exclusiva. Como aqui também. Isso. Que essa é a ilha mais longe que nós temos. Trindade. Teve uma disputa disso daqui com os ingleses. Ah, é? Porque os portugueses ocuparam, os ingleses chegaram, aí eles foram embora, aí os portugueses tomaram, falaram, não, é minha, tal. Aí, uma época, os ingleses estavam passando cabos submarinos de telégrafo e falaram, vou precisar dessa ilha, foram lá e ocuparam, não tinha ninguém. E botaram uma bandeira, os portugueses ficaram sabendo, foram lá, falaram, não, é minha. Aí começou uma discussão, tal, submetemos a uma arbitragem. E no final, os ingleses olharam e falaram assim, não tem utilidade, não vou conseguir usar porque eu quero. Abandonaram. O Brasil foi lá, colocou uma bandeira e falou, não, agora isso aqui é nosso. E essa é a linha mais longe, tá? Mais de 1.000 quilômetros do território. Muito mais longe do que a zona exclusiva. Tá. E ela ajuda a projetar a zona exclusiva brasileira para mais longe. Além disso, tem um negócio que chama plataforma continental. Que é... A plataforma do continente, ela vai embaixo da água. É como se... o pé... Sei. O pé da terra, ele tá vindo... Aqui é o Brasil, ele tá se estendendo por baixo. Você pode pedir uma extensão da sua zona econômica exclusiva provando que a plataforma continental é sua. Que o terreno debaixo da água é uma continuação da terra brasileira. Você submete esse processo para a ONU. E existe uma comissão que cuida disso. A Rússia já submeteu e foi rejeitada.
O Brasil submeteu em 2004, saiu uma decisão parcial, só deu 20%. Nós recorremos e estamos esperando a decisão dessa ampliação da nossa plataforma continental, que iria aumentar mais ainda essa zona exclusiva. Tá. O que tem aqui, então? Petróleo. O Brasil na pré-sal. Então, mas aonde? Tá aqui. Zona... Ah, tá dentro? Tá aqui dentro. Não tá nessa expansão. Não tá na expansão. Assim, né? Aqui são 200 milhas náuticas. Nós estamos mais longe a 300 quilômetros. Tá. Então, tá antes. 200 milhas náuticas dá mais do que 300 quilômetros. Mas ele chega... No limite. Chega perto aqui do fim, a mais longe, né? O pré-sal que a gente tem mais longe. O Brasil se torna autossuficiente em 2006. Ou seja, a gente consegue produzir todo o petróleo que nós precisamos. Hoje nós estamos produzindo 3 milhões, quase 3 milhões de barris de petróleo por dia, graças ao pré-sal. Então, a autossuficiência do Brasil de não precisar importar petróleo bruto, mas a gente importa o refinado, porque nós não temos o investimento na refinaria, não acompanhou a velocidade da descoberta e do salto que a gente deu. E isso daqui foi uma das grandes descobertas de petróleo no mundo inteiro. Ah, é? Tanto que fez o Brasil ficar autossuficiente. A Venezuela, que tem as maiores reservas do mundo, hoje ela produz 600 mil barris. E a gente? 3 milhões. Caramba. Por dia. Então, olha a diferença. Claro, Maduro, destruição total, usar a PDVSA, que é a empresa de petróleo estatal, com fins políticos. Tudo aquilo que a gente já viu um pouco na Petrobras, já vimos bastante na Petrobras, aconteceu lá na destruição total. A gente conseguiu salvar uma parte da Petrobras, apesar de várias das coisas que estão acontecendo, elas estarem voltando. A gente está dizendo que nada do que aconteceu era roubo. A Lava Jato sei lá, uma história, essa é uma parte triste do Brasil, mas vamos lá. Então, nós temos aqui a zona econômica exclusiva. Então, o petróleo é mega importante para nós e tá tudo aqui. Então, se a gente não consegue proteger o nosso petróleo, nós estamos muito vulneráveis. Geopoliticamente, a Amazônia Azul, que todas essas riquezas tem aqui, é muito rica. O que mais que tem aqui? Pesca. O Brasil é um grande consumidor de pescado. Aliás, o pescado é a proteína mais consumida no mundo. Ah, é? Tipo, se você comparar cada uma separado, bovina, suína, aves, o pescado é o que mais é consumido no mundo. E você tem várias discussões e vários problemas. Porque, por exemplo, a pesca do atum. O atum, ele é um peixe que ele se move de lugares para outro no mundo. Se você abocanha ele aqui, você deixa dele para outras áreas e o pessoal pode reclamar, é isso? Não, porque assim, é o mesmo peixe, entendeu? Então. Se a gente não tiver um controle, a gente se depara com um problema que se chama tragédia dos comuns. Que é o seguinte, imagina que esse daqui é o nosso lago para pescar, você quer pescar, eu quero pescar. E você fala assim, beleza, eu vou pescar o máximo que eu posso. Claro. E aí todo dia você pesca tudo que você pode e eu também, preocupado comigo mesmo, só pensando em mim, no meu interesse pessoal, pesco tudo que eu posso. Só que se a gente fizer isso os dois juntos sem se conversar, nós vamos pescar todos os peixes e não vai sobrar nenhum para ninguém, porque não vai dar tempo deles se reproduzirem. Então a gente tem que sentar e combinar e falar assim, nessa época do ano você só pode pescar, 5. E eu também. Tá. Porque se a gente exagerar, a gente vai ficar os dois sem. Se chama tragédia dos comuns esse problema. E esse é um problema de gerenciamento de bens públicos no mundo. E a pesca é real, esse problema é real. Essa história do atum existe uma organização que faz todo mundo no mundo sentar e discutir quanto você vai pescar. E aí tem as cotas que são dadas para cada grande pescador. Sei. E aí você vai lá e fica advogando, né? Faz política. Não, eu quero mais cota. E o Brasil está nessa disputa, porque nós temos uma costa gigantesca e grande parte desse atum vem para cá. Então é natural que a gente entre nesse jogo. Claro. Só que a gente precisa ter os navios apropriados de pesca oceânica. E nós não temos. Ah, não temos? Não, porque a nossa frota é muito precária, é muito pequena, é muito ruim. Quem tem esses navios são outros países. E o que eles fazem? Vêm aqui na nossa costa pescar, invadindo a nossa soberania e pegando o nosso pescado. Olha só. Tem uma história recente, e quem são os maiores
pescadores hoje do mundo, e quem mais faz isso, invade as águas, as águas e as zonas exclusivas de todo mundo, são os navios chineses. Ah, é? São frotas imensas. Eles, às vezes, eles nem voltam, nunca param, porque vem um outro navio cargueiro, despeja, volta e ele continua. E são milhões de navios. Os caras têm navio espalhado no mundo inteiro pescando insanamente. E eles vieram aqui. Teve uma situação aqui no Nordeste brasileiro. Tava um navio de pesca brasileiro. Saiu da nossa zona econômica exclusiva. Então, tudo bem, não era só brasileira. Era alto mar. Então, qualquer coisa que alguém quiser pescar aqui pode vir todo mundo. Tá. Mas tem o problema da cota. Porque senão nós vamos se destruir. E aí o navio brasileiro estava ali, né, pescando em algum lugar fora da zona. E aí o navio chinês veio e começou a acenar, vindo para cima, tal, querendo expulsar o navio brasileiro daquele espaço, que é água internacional. E vieram e bateram no navio do Brasil. Fizeram um furo no casco do navio. O navio brasileiro teve que voltar desesperado, quase que afundou. Conseguiram sobreviver. Tem um outro incidente aqui com a Argentina, porque eles estão muito concentrados aqui no sul, invadindo a zona econômica exclusiva. Os argentinos, a guarda costeira argentina atirou e afundou e capturou e prendeu um dos comandantes do navio. Então esse é um problema à soberania brasileira, a pesca. E óbvio que nós temos um acesso imenso, nós temos que usar isso. Para ter isso nós temos que ter os navios de pesca, a gente tem que ter a posição política para pleitear, mas a gente tem que tomar conta do que é nosso, senão os outros vão vir aqui e usar. Então, essa é uma parte importante. Amazônia Azul, então. Isso, Amazônia Azul, pré-sal, acesso para o mar. As cidades brasileiras estão na costa, pesca, mineração submarina. Tem um monte de coisa para acontecer. Submarina? Isso está começando. O que você acha? Tem um monte de minérios mega importantes na nossa costa, a gente já sabe. Ah, é? No fundo do mar. Do mesmo jeito que tem petróleo, tem minério. O que acontece? Daqui pra cá, dá uns 3 mil. Peraí, deixa eu baixar um pouquinho. Aí. Quilômetros. Tá. E a gente chama isso de um ponto de estrangulamento. Você fala, 3 mil quilômetros, um ponto de estrangulamento? Não é um ponto de estrangulamento, mas no Atlântico Sul é o ponto que mais afunila. A distância do ponto mais extremo aqui, Natal, até Dakar, no Senegal, é 3 mil quilômetros, que é o ponto mais extremo da África com mais extremo do Brasil, dá 3 mil quilômetros. Então, esse é um lugar estratégico onde você consegue estrangular. E tem as ilhas no meio. Isso, tem as ilhas também. E tem a presença dessa outra turma aqui. Todas essas ilhas são inglesas. Todas? Todas. Isso chama colar de pérolas. Essas ilhas. E esse colar de pérolas é uma estratégia, uma espécie de colar de pérolas. Essa ideia é usada para a estratégia chinesa de expansão para o Oceano Índico. Ela está fazendo isso. Ela está botando ilha, porto, para ir posicionada em todos os lugares estratégicos do Índico, porque ela entende que ela tem que projetar poder para lá. E a mesma coisa que os ingleses têm aqui. Essas duas ilhas, Ascensão e Santa Helena, eram ilhas portuguesas. Os portugueses descobriram e ocuparam. Quando eles tiveram problema com os espanhóis, eles precisaram da ajuda dos ingleses. E aí eles deram para os ingleses. Entendi. E os ingleses foram lá, espertos, tal, ok, vamos pegar as ilhas. Quando teve a Guerra das Malvinas... Falklands, né? Aí os ingleses perceberam o quanto o domínio dessas bases de ilhas no Atlântico Sul permite que eles acessem e projetem poder numa rota muito importante, ou num lugar do mundo de difícil presença. E eles construíram, então, a presença aqui através dessas ilhas. Essa ilha tem uma base naval, aeroporto, pista de pouso, base aérea, base naval. Napoleão, aliás, ficou preso aqui, morreu aqui. Em Santa Helena. Tristão da Cunha também foi português, deu. Aliás, essa daqui é a ilha habitada do mundo mais isolada do mundo. Que é mais distante para você chegar. Isso, lugar mais isolado de tudo.
Essa outra aqui só tem uma estação de meteorologia. Não tem umas no Pacífico que são mais isoladas? Não nas distâncias dos dois lados. Essa daqui tem 6 soldados sul-africanos, uma estação de meteorologia. Os ingleses fizeram um convênio para eles ficarem aqui. Aqui não tem quase nada, tem um vilarejo de pesca. Aqui é uma mega base. 2 mega bases são muito importantes, são bem no meio assim, muito estratégico. Aqui também, óbvio, ainda mais depois das guerras, né? E por principalmente causa da Antártida também. Então, assim, o Brasil tem que se preocupar porque nós estamos focados... Qual é o nosso quintal, a nossa frente, o nosso entorno estratégico? América do Sul. O que é um entorno estratégico? Qualquer coisa que acontece na América do Sul afeta a gente direto. O que mais? Qualquer coisa que acontecer no Atlântico Sul afeta a gente. Qualquer coisa que acontecer nessa costa da África afeta a gente. Por quê? Porque ela está projetada e orientada para o Atlântico Sul. Tá. E é o lugar mais perto que nós temos. Para mercado, para futuro, para vender coisa, ou para comprar, ou para... Se a África explodir, de bombar, né, der certo, ficar mega desenvolvida, que é o país que vai se beneficiar mais? Brasil. Porque está mais perto. Do mesmo jeito que os Estados Unidos estão muito perto, ou se beneficiaram muito porque eles têm acesso às 2 maiores rotas marítimas, que é o Atlântico e o Pacífico, a gente vai se beneficiar caso aconteça alguma coisa aqui com a África. Além disso, o que nós temos? Você tem a posição de colônias francesas aqui. Então você tem Dakar e tem outras 2 aqui desse lado na costa da África. Tá. E a França tem a Guiana. Certo. Dá para ver aí? Dá. Tá. Então, daqui para Dakar, ela consegue também criar uma rota. Um elo de junção. Junto com as outras, ela também cria um elo de junção. Os ingleses já estão presentes aqui. Você tem cada vez mais a China entrando na África. E aí o Brasil, então, precisa ficar esperto. Porque se isso daqui começa a avançar para cá... A China entrando na África como? A China está construindo um monte de infraestrutura e portos e grandes projetos explorando os recursos da África. E ela está fazendo isso e ela vai lá e vira pro governo da África e fala assim: eu te empresto dinheiro para você construir uma grande estrada. Aí o governo da África, legal. Aí começa a construir a estrada, óbvio que ele não tem dinheiro para pagar, fica com uma dívida. A China fala: tá bom, eu termino a estrada, mas você me dá um porto ali. Aí o porto é uma base militar naval. E aí ela já tem os barcos pesqueiros que estão vindo de lá. Imagina se eles tiverem uma base aqui. Inclusive, os chineses fizeram uma proposta para construir aqui na Argentina um porto pesqueiro. A Argentina não topou. Fizeram uma proposta agora para o Rio Grande do Sul, para construir um estaleiro, depósito de navios pesqueiros chineses aqui. Imagina se o Brasil aceita e se eles não respeitam a nossa soberania na nossa zona econômica exclusiva. Um abraço. Então, a preocupação aqui do Brasil é com essa área que é a porta de entrada do Brasil. Se a gente não estiver atento e não entender e não souber defender, nós vamos estar em apuros. O ponto mais estratégico para nós do continente é Natal, que é o ponto mais ao extremo. Não tem como construir uma base naval em Natal porque a profundidade do porto não é boa. Então não dá para ter navios da Marinha brasileira muito grandes. Mas aqui foi instalado durante a Segunda Guerra Mundial a maior base aérea americana fora dos Estados Unidos, porque era o lugar mais perto para dar suporte ao combate na Segunda Guerra no norte da África. Então, o Brasil pode usar Natal como uma pista da Força Aérea Brasileira de projeção de poder e proteção, de apoio a toda a estrutura naval desse espaço inteiro que é mega importante. Então, esse é o elemento do quarto imperativo. Costa, Amazônia Azul, Atlântico Sul. O Brasil precisa ter controle, precisa ter projeção e precisa estar seguro nesses 3 lugares. Entendi. Nessas 3 áreas. Eu sou o professor Roque, que são as iniciais do meu nome. Reni Ozzy Cuquier.
Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e convidem eles para virem conhecer o meu canal.